pessoas! Finalmente, vitória dos aposentados na revisão da vida toda. No dia 1º de dezembro de 2022, o plenário físico do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos de 6-5, em favor dos aposentados e pensionistas do INSS, no sentido de permissão de refazer o cálculo dos benefícios, considerando as contribuições anteriores ao Plano Real. Pontualmente, os segurados que tiveram as aposentadorias e pensões concedidas entre 29 de novembro de 1999, data de vigência da Lei 9876, e 13 de novembro de 2019, quando foi publicada a Emenda Constitucional 103, relativa à reforma previdenciária. Podem optar pelo cálculo da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, o que significa, na verdade, a chamada revisão da vida toda. Assim, as pessoas com salários mais elevados antes de 1994 e que se aposentaram após a vigência da Lei 9876 estão livres para seguir a regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Pelo julgamento de 1º de dezembro, a Suprema Corte arquivou a pretensão do Estado de desconsiderar no cálculo dos benefícios as contribuições previdenciárias anteriores a 1994, o que, no dizer do relator do processo no plenário virtual, ministro Marco Aurélio Mello, contrariaria o princípio do melhor benefício. Nesta altura, com o julgamento final do tema 1102, quem se encaixa nos limites legais e ainda não ajuizou a competente ação pode fazer o pedido, ficando atento a que a União pode entrar com embargos de declaração visando a modular os efeitos da decisão de 1º de dezembro. Isto é, provocar a Corte para avaliar as consequências financeiras da decisão e fixar um marco temporal para a sua eficácia. Se a Corte optar por essa modulação, quem entrar com ação depois desse novo julgamento, ou seja, julgamento desses embargos, não receberá o direito de revisão da vida toda. É importante destacar que o prazo para pedir a revisão da vida toda é de 10 anos, de acordo com o artigo 103 da Lei 8.213 de 1991, a contar do primeiro dia seguinte ao mês do primeiro pagamento do benefício. Um exemplo, se o benefício começou a ser pago, por exemplo, no dia 10 de janeiro de 2018, o prazo para pedir a recomposição da aposentadoria ou da pensão vai até 31 de janeiro de 2028. Com a definição do tema 1102, a revisão da vida toda não será aplicada automaticamente pelo INSS, mas apenas para os que protocolaram ação própria na Justiça visando a mudança de cálculo. Lembrando que nem todos os segurados terão elevação de benefícios ao incorporarem os salários anteriores a 1994. A situação é mais interessante para quem recebeu maiores salários antes do Plano Real e depois passou a contribuir com quantias menores. Isso é mais comum para as pessoas que trabalhavam registradas e depois foram investir por conta própria, diminuindo o montante da contribuição. Aos que já peticionaram na Justiça a revisão da vida toda, o INSS deverá corrigir automaticamente os benefícios, aumentando o seu valor, como deverá repor retroativamente a diferença dos meses passados, até o limite temporal de 5 anos anteriores à data de protocolo da ação,
com a questão encerrada de efeito vinculativo a todo o Judiciário Nacional, foi reparada uma injustiça histórica com os aposentados e pensionistas do INSS, que foram ilegitimamente subtraídos da possibilidade de considerarem, no cálculo do cômputo final da aposentadoria, os salários de contribuição de toda a vida trabalhista, em respeito ao princípio da segurança jurídica, e que foi desconsiderado pela regra de transição, que para o cômputo final dos benefícios tirou fora os salários recebidos antes de 1994. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, inscreva-se nesse canal. Obrigado pela atenção, tchau!